Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Wilson, certo? Sou monitor de vocês do LMF2. E aí essa semana a gente vai falar sobre o aparelho urinário, certo? A gente vai falar do sistema urinário, então a gente vai falar do rim, nós falaremos da bexiga, vamos falar dos ureteres e das uretras, masculino e feminino, certo? Então, o rim, com um apanhado geral, ele é um órgão responsável pela nossa filtração do sangue, justamente a formação da urina, e também um processo dele de homeostase do organismo, certo? Então, ele vai fazer esse controle também no organismo de algumas substâncias, certo? Então, um exemplo seria o sódio. Então, e aí uma coisa que a gente consegue perceber é, histologicamente, que esse órgão, ele é um órgão encapsulado, certo? Então, ele vai ter essa presença do TCPD, certo? Envolto, ele vai ter essa cápsula de TCPD, certo? E ele é um órgão dividido em córtex e medula, certo? E aí esse córtex e essa medula também a gente vai falar um pouco melhor, que eles têm algumas estruturas que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, no córtex a gente vai falar do corpúsculo renal e dos túbulos contorcidos proximais e distais. E na região da medula, a gente vai falar dos tubos coletores e dos ramos espessos e delgados da alça de Henle, certo? Nessa região a gente consegue perceber, seria o hilo renal, certo? Então seria onde estaria entrando a artéria renal, estava saindo a veia renal, certo? E saindo também o ureter, certo? E alguns vasos linfáticos também estão nessa região. Mas agora vamos falar um pouco melhor sobre o córtex renal, certo? Certo, galera? Continuando aqui, a gente vai ter agora falando sobre o nosso córtex. Isso aqui é uma outra lâmina que vocês têm para essa semana, certo? E aí, o que a gente vai focar nessa lâmina? Eu vou focar na região do córtex. Essa região do córtex fica uma coisa para vocês perceberem, é justamente vocês perceberem essa estrutura, certo? Que é o corpúsculo renal, certo? O corpúsculo renal vai ser essa estrutura aqui, que a gente vai aumentar aqui um pouco melhor para vocês verem, que vai ser formado por outras, ele tem uma divisão, certo? Ele vai ser formado pela minha cápsula de Bowman, pelo espaço de Bowman e pelo glomérulo renal, certo? Então, essa cápsula de Bowman, ela justamente é essa porção mais epitelial, essa porção mais parietal, que ela vai formar essa parede, certo? E ela também vai ter uma porção visceral, que vão ser os podócitos. E esses podócitos também vão estar no glomérulo, certo? O espaço de Bowman é justamente esse espaço entre a cápsula e o glomérulo renal. E o glomérulo, propriamente dito, vai ser justamente os capilares glomerulares, a membrana basal glomerular e os podócitos, certo? Vão ser essas células que vão fazer uma junção entre si para formar uma fenda de filtração. Vocês vão entender essas fendas melhor no GT, certo? Uma outra coisa que também a gente consegue perceber aqui seria o aparelho justaglomerular, certo? E esse aparelho ele vai ser formado pela arteríola aferente com o túbulo contorcido distal, certo? E aí ele vai ser formado por três estruturas, pelas células justaglomerulares, pela mácula densa e pelas células mesangiais. Nesse caso, as extraglomerulares, certo? A gente tem as extraglomerulares, mas também nós temos as intra, certo? E é bom que vocês saibam a função dessas células. Então, por exemplo, as células justaglomerulares são as células secretoras de renina, certo? As células da mácula densa vão ser as que vão atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? Vocês vão entender isso melhor. E as mesangiais vão ter a função de sustentar, certo? Vão ter essa função de contração, de ajudar no glomérulo, certo? Nesse corpúsculo renal, certo? E esse corpúsculo renal ele também vai ser dividido em dois polos. A gente vai ter os polos vascular e o polo urinário. O polo vascular vai ser justamente onde vão ter esses vasos e o polo urinífero, o polo urinário, ele vai estar mais próximo dessa região dos tubos, certo? E falando agora sobre esses tubos, a gente vai ter esse em especial e esse aqui, certo? Então, a gente vai ter o tubo contorcido proximal e o tubo contorcido distal. O tubo contorcido proximal, a gente percebe uma coisa nele, que ele é muito acidófilo, certo? E ele tem as bordas projetando para o lúmen, que são as bordas em escova, certo? Diferente do túbulo contorcido distal, onde o citoplasma dele é mais pálido, ele não cora da mesma forma eosinofílica,
do túbulo contorcido proximal, certo? E ele não tem aquelas bordas em escova. Você consegue perceber, ó. Você não percebe aquelas projeções na célula para dentro do lúmen, certo? Então, esses são os dois tubos que a gente consegue perceber aqui na região do córtex e o corpúsculo renal propriamente dito. Agora vamos falar na medula, o que a gente vai conseguir ver nessa região. Certo, pessoal? E aqui nessa região, o que a gente consegue perceber? Estamos na região da medula, certo? Então, na região da medula, a gente vai ter 3 tubos, que vai ser o tubo coletor e os ramos espesso e delgado da alça de Henle. E como é que a gente consegue perceber eles? Essa diferença, né? Qual tubo é qual? Aumentando aqui, vocês conseguem perceber que esse tubo, ele tem as células bem delimitadas, certo? Então, aqui seria uma célula, aqui outra, aqui outra. Então, o túbulo que tem essa característica dessas células cúbicas bem delimitadas, tubo coletor, certo? A gente consegue perceber aqui que esse aqui ele é mais disforme, ele não tem uma forma definida e ele parece ser tem um epitélio, uma célula bem delgada, certo? E a célula mais pavimentosa. Então, esse é o ramo delgado da alça de Henle, certo? E esse aqui que a gente percebe que ele é um pouco mais, ele é bem parecido com um coletor, só que a gente não consegue ver essa delimitação nas células evidentes, certo? Então, esse aqui é a alça espessa, o ramo espesso da alça de Henle, certo? Então, isso aqui vão ser justamente o que a gente consegue perceber na região medular, certo? A gente percebe o tubo coletor, o ramo espesso da alça de Henle e o ramo delgado da alça de Henle, certo? Então, isso vai ser justamente relacionado ao rim, certo? Então, vocês também vão continuar explorando, vendo as lâminas e estudando para essa parte, certo? E no próximo vídeo vai ser relacionado justamente com a continuação do sistema urinário. Então, a gente vai falar do ureter, na bexiga e nas uretras, masculina e feminina, certo? Até já!